Boa tarde, saudações. Eu vou tentar falar um pouco sobre o ensinamento de um grande pesquisador esotérico, né, e de espiritualismo, cujo nome é conhecido como Rodrigo Romo. E esse ensinamento ele é muito profundo, tá? Então ele, desde quando houve a convergência harmônica em agosto de 1987, vou ler aqui, ó. Portanto, somente o despertar em massa de muitos seres humanos será a alternativa mais harmônica para o impasse que a matriz está enfrentando desde a convergência harmônica em agosto de 1987. O que é isso? Foi o alinhamento energético ocorrido no dia 13 de agosto a 16 do mês de 1987, que destituiu a Caligastia e outras forças satânicas do governo oculto da Terra, colocando Saint Germain como instrutor do planeta, evitando assim a Terceira Guerra Mundial. Este alinhamento gerou importantes mudanças políticas desde então. Então, desde essa época aí, vem acontecendo muitas transformações. E a partir daí, o ser humano começou a sofrer mudanças, tanto físicas, emocionais, mentais, psicológicas, políticas, sociais, econômicas, entendeu? Isso gerou essa convergência, ela gerou uma condição para que todo ser humano volte para si mesmo, para o seu autoconhecimento, para acordar, sair dessa dualidade, sair desse sofrimento, ok? O que ele fala aqui é que existe um governo oculto da Terra, forças satânicas, ordem do dragão negro e outros governos sinistros, né, secretos. O ser humano ele vive preso dentro de uma matriz de controle. Então vamos começar assim por etapas aqui. E essa matriz de controle ela tem uma barreira de frequência. Essas barreiras de frequência elas não permitem que outros seres de outras realidades paralelas à nossa, os seres suprafísicos, interfiram nesse processo de evolução nossa aqui nessa terceira dimensão. Então, a barreira de frequência, ela barra qualquer tipo de frequência que tenta interferir ou influenciar no desenvolvimento da raça humana, que é conhecido como raça adâmica. E o que acontece? Muitos seres que estão manipulando energias negativas não permitem, não querem deixar que, vamos dizer assim, os seres de terceira dimensão se libertem, saem dessa matriz, dessas barreiras aí. Por quê? Porque eles têm interesse no ectoplasma, nas energias e em tudo aquilo que, para eles, vão alimentar as suas vidas, as suas condições. Então, isso aí é só um detalhe que eu estou falando aqui. É por isso que no mundo de dualidade existem tantas controvérsias, tantos assuntos diferentes. Vamos por etapas, ok? Isso aí é só um detalhe. Eu vou ler aqui agora, falando sobre essa matriz de controle. O que é essa matriz? Ela é uma estrutura eletrônica capaz de gerar hologramas e inserir almas e seres vivos dentro de si. Isso foi realizado em milhares de mundos coloniais, muito antes da quarentena estelar sobre os 37 mundos de exílios, e foi mantida por diversos aspectos políticos dos grupos de lideranças regentes em cada setor da Via Láctea. Então aqui existe aqui uma cosmogênese sobre as raças de outros mundos, em querer manter a sua hegemonia sobre raças inferiores, para mantê-las escravas. Então a matriz de controle, ela gera hologramas que
e inserir almas e seres vivos dentro de si. Ou seja, esses hologramas, eles podem ser multiplicados, assim como eu já li aqui sobre as clonagens, entendeu? Então, essa matriz está ainda ativa e é responsável pelo processo degenerativo de sua sociedade e do controle negativo exercido pelas lideranças no contexto da história da civilização. O processo no qual vocês encontram e buscam entender é diretamente controlado por esse grupo de seres. Então, ele está dizendo que nossa raça, nós somos controlados por outros seres que manipulam geneticamente, clonam, fazem hologramas, mantêm preso dentro de uma matriz, entendeu? E a partir dessa convergência harmônica, isso tudo foi destituído, foi eliminado, ou seja, começou uma mudança, uma mutação muito grande para outros fins. Esse outro entendimento nós vamos ver aqui agora. Então, basicamente é o seguinte, nós viemos de uma fonte primordial, entendeu? Então, uma fonte que tudo é. E nós temos uma estrutura que é de moléculas, parcela das moléculas Umara e Morontial, que residem dentro da estrutura da chama trina. A chama trina é essa centelha que tem aqui dentro de nós. Por esse motivo que vocês possuem esse tipo de conexão, enquanto outras formas de vida do universo não. Então, a raça, a nossa raça adâmica, nós temos uma coisa que as outras raças não possuem, que é essa chama trina. Então, isso faz uma diferença enorme, porque a chama trina, ela vai nos dar a condição de podermos fazer, nos tornarmos a consciência crística. Ou seja, o nosso corpo possui propriedades que, de acordo com esses genomas, vão facilitar esse desdobramento da consciência crística em nós. Isso vai partir da nossa evolução e a evolução individual de cada um. Então, esse acesso à chama trina é feito através de meditação, de mantras, de curas energéticas, que ele estabelece aqui nos seus trabalhos de hometria, ou seja, a cura quântica estelar, porque o ser humano está doente, que o ser humano ele foi sugado, foi explorado, houve manipulações genéticas, trocas de experiências. Então, essa interferência de outras raças sobre o código genético humano, que sofreu muita mudança, é o que deixou uma sequela em todos nós. E isso é um assunto muito complexo, porque vai envolver uma abertura de alma muito grande de cada um, onde vocês vão ter que mergulhar fundo nesses assuntos para poder fazer uma crítica, um julgamento sério, porque você vê a escravidão que o ser humano vive até hoje. Então, essas aberturas que estão acontecendo são ajudas de seres mais avançados que estão a interferir aqui para ajudar o ser humano a alcançar aí essa consciência crística. E, alcançando a consciência crística, ele vai alcançar a cura. Alcançando a cura, ele vai dar o salto quântico para a quinta dimensão. Ok? Eu gostaria de falar algo primeiro sobre esse assunto do Rodrigo Romo. Primeiro porque nós viemos nós somos fractais de almas e nós temos um Eu Sou, e dentro desse Eu Sou existem centenas de fractais que também estão diversificados, espalhados pelo universo afora, e o Eu Sou tem origem na supramônada, é a mônada mais avançada do universo. Então, é um escalonamento que existe até chegar no fractal de alma. Então, o Eu Sou contém ainda uma partícula, uma centelha divina chamada ajustador de pensamento. Esse ajustador de pensamento é aquele guardião, aquele guia que nos ajuda
no desenvolvimento para a ascensão espiritual, tá bom? Então eu vou falar esses assuntos, eu sei que o nosso tempo é muito curto, mas nós somos um fractal de alma, nós somos uma mônada encarnada em terceira dimensão, que necessita de ensinamentos e conhecimentos para poder voltar à sua origem, ou seja, a sua supramônada. Ok? Fiquem com Deus.